Boa noite, tudo bem com vocês? É uma alegria conversar com vocês mais uma vez nessa noite para pensar com vocês sobre a vida. As transmissões ao vivo dão essa pessoalidade e esse contato direto, imediato com as pessoas. E são uma oportunidade da gente se reunir de alguma forma, mesmo sem sair de casa, mesmo sem se locomover para lugar nenhum. E hoje então eu gostaria de pensar sobre os desafios da vida. Viver é um desafio enorme. Tem muita coisa rolando, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente está numa sociedade que exige que a gente produza o tempo todo. Ao mesmo tempo, recebemos da nossa casa exigências e também heranças de demandas que nem sempre são fáceis. Nós temos uma expectativa dos nossos pais acerca de quem a gente está se tornando. A gente tem a expectativa do nosso cônjuge que quer que a gente se torne isso ou aquilo. A gente tem as expectativas do patrão, aquele a quem a gente presta serviços. A gente tem as expectativas de nós mesmos. Nós criamos objetivos, missões, sonhos. São tantos desafios. E a gente está numa vida que não para a gente resolver tudo. A gente tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho que ser pai, tenho que ser marido, tenho que ser funcionário, tenho que servir os meus alunos. Ao mesmo tempo tenho, vamos dizer assim, missões pessoais do ponto de vista de gravar vídeos e buscar encontros comunitários. E eu tenho, então, demandas, umas formuladas pelos outros, outras por mim mesmo, e a gente vai vivendo esses desafios. Às vezes o meio de campo embola, às vezes a gente se sobrecarrega, às vezes a gente espana, às vezes algumas coisas se desajustam no caminho e nem sempre é muito fácil voltar ao equilíbrio, nem sempre é muito rápido que as coisas voltem ao lugar. Então é um grande desafio, viver é um grande desafio. Você não está lidando apenas com você, o que já daria muito trabalho, já que todos nós estamos repartidos dentro de nós. Todos nós estamos cindidos dentro de nós. Já nós mesmos somos os que... A gente mesmo já dá muito trabalho para a gente. Nosso interior, nossa alma, com todas as suas frações, repartições, com todas as suas divisões internas. Mas como se não bastasse, a gente tem o desafio de lidar com o outro, dentro e fora de casa. Então eu queria pensar com vocês sobre os desafios da vida. Qual é o seu maior desafio nesse momento? Não estou falando de maneira global, qual é o seu maior desafio na vida de forma generalizada. Eu quero perguntar a você qual que é o seu desafio hoje, agora. O que tem se apresentado diante de você como um problema, uma crise, sobre o qual vale a pena orar, vale a pena refletir, vale a pena pensar com toda intensidade e vale a pena pedir ajuda. Então essa transmissão nessa noite não é para te oferecer conteúdos escolhidos por mim previamente. Eu gostaria de pensar com você os seus desafios. E no final dessa transmissão eu quero orar com vocês, eu quero juntamente com você se juntar diante de Deus, conforme as Escrituras ensinam. Então, gostaria de dar esse tempo para você escrevendo aí o seu desafio. E enquanto você vai escrevendo, e eu vou ler aqui e dar uma boa noite para o pessoal que está aparecendo aqui, que está dando boa noite, tá bom? Vai escrevendo aí. Então eu quero dar
Um abraço aí no Wellington, no Gilney, no Adilton, também no Thiago Marion. Forte abraço para você. O Bruno Barbosa, também a Márcia. Ela escreveu: é aprender de Deus como lidar com as forças que estão no mundo espiritual. Esse é o desafio da vida dela, nessas questões da espiritualidade, da batalha espiritual. Vamos falar sobre isso também. O Uri está aqui, a Tati. Boa noite, meu amado irmão. O maior desafio hoje é se refazer, juntar os pedaços. Qual vida, meu amigo? Aristeu perguntou. Na vida material, espiritual? Não estou fazendo diferenciação, não. Qual é o seu desafio na vida? O Gilney: meu desafio é manter o bom ânimo. Então vamos começar com o que a Márcia falou, a batalha espiritual. Bom, veja que é um desafio enorme mesmo. Nós estamos habitados pelo Espírito de Deus, que quer fazer o bem, quer promover o bem, quer amplificar a bondade dentro de nós. Ao mesmo tempo, a gente lida com a carne, que é sempre atraída por aquilo que é mal, por aquilo que promove a morte. E essa briga interior é muito forte, é uma batalha mesmo. E é uma batalha que acontece principalmente na nossa mente. É uma luta que o apóstolo Paulo representou por aquela expressão, quando ele disse: o bem que eu quero fazer, eu sei que o Espírito me conduz a fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, que a minha carne quer promover, esse faço. Daí Paulo aos Gálatas vai dizer: o fruto do Espírito é isso e aquilo. Mas também há as consequências da carne, que gera todo tipo de destruição. Então, como lidar com essa batalha? Tem a ver com o que você alimenta. Quais são os conteúdos que você vai deixando o seu coração guardar? Ontem mesmo eu estava falando isso para uma mulher no aconselhamento. Ela perguntou assim para mim: olha, até que ponto a ira ela não é um pecado, né? As Escrituras dizem: irai-vos, mas não pequeis. Bom, sentir ira não é o pecado em si. O pecado é o que você faz com esse negócio, o que você alimenta depois disso. Se você manter-se alimentando a sua ira e não fazê-la ter prazo de validade, não fazê-la cessar, não mudar o seu foco, a sua atenção, sua concentração e colocar o direcionamento da sua vida em outra coisa, isso vai crescer dentro de você, isso vai virar feridas muito profundas. Então, depende do que você alimenta. Se você alimenta a sua carne, se você está dando tudo que os seus apetites interiores estão pedindo, a tendência é que isso vá produzindo em você um ser viciado, descontrolado, totalmente conduzido na vida da maneira mais perversa possível. E pouco a pouco a gente vai se dessensibilizando. Então essa batalha, ela só se vence como Jesus ensinou. Aliás, como o apóstolo Paulo ensinou. É quando você, antes de resistir ao diabo, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E o que Paulo vai dizer aos Gálatas, quando ele disse: aquele que semeia para a sua carne colherá a morte, a destruição. Então é uma questão de semear, é uma questão de alimentar, é uma questão de dar abertura a isso ou aquilo. O que a Tati falou sobre se refazer, juntar os pedaços, realmente, isso é uma das coisas mais desafiadoras que existem, e que existe porque isso deve acontecer de forma diária em nós. Nós não podemos estagnar nos processos necessários de reinvenção da nossa história.
Todos os dias a gente precisa aprender a se desvencilhar de certas coisas e incluir outras. E a gente não pode ter medo de mudar. A gente não pode ter medo de juntar os cacos, como você disse. A gente não pode ter medo de admitir que a gente errou, de admitir que a gente estava indo na direção errada, de admitir que as coisas não estavam indo bem, de que se eu permanecesse naquele caminho por tradição, porque eu queria manter o meu orgulho, porque eu queria manter a minha reputação, ia acabar em morte, em derrota, em crise, em angústia. Você não pode ter medo de se reinventar. A gente não pode ter aquele medo de se arrepender. Tem gente que ainda se orgulha e diz assim, eu não me arrependo de nada. Pessoas assim nunca se reinventam. Se reinventar é a capacidade de dizer, errei, caí, fui por um caminho que não deveria ter ido. Juntar os pedaços nem sempre é rápido. Às vezes leva tempo. Seja os pedaços de um relacionamento que se partiu, sejam os pedaços de algo que você estava construindo com muita alegria, mas que foi interrompido por uma situação traumática. Juntar os pedaços às vezes exige a humildade de pedir ajuda para o outro. Nem sempre a gente tem tudo o que a gente precisa para carregar as cargas que a gente tem ou para se refazer. Às vezes a gente precisa dar as mãos, às vezes a gente precisa pedir socorro. A gente precisa baixar a guarda e dizer, olha, por favor, eu pequei, eu confesso, como o Tiago disse, confessem os seus erros uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente poderia refrasear isso ou parafrasear isso dizendo, olha, confessem os caminhos errados que tomaram na vida uns para os outros e peçam ajuda por Deus, ou ajuda de Deus juntos, para que vocês sejam refeitos na vida, restaurados na existência. É um grande desafio, Tati. Todos os dias nós precisamos nos refazer um pouco e não termos medo de deixar a nossa identidade ser formada passo a passo. Vou passar aqui para baixo. Meu amigo Joe, Gilney, meu desafio é manter o bom ânimo, é verdade. O ânimo é uma das coisas que são decisivas em algumas coisas. Você pode se sentir desanimado às vezes, desencorajado. Isso acontece com a gente. Os dias não são lineares, sempre há baixos e altos, sempre há acidentes no caminho, sempre há situações que mexem muito com a gente. Às vezes a gente está super empolgado para fazer determinadas coisas, mas às vezes a gente está bastante desanimado. E ter bom ânimo é um grande desafio. Eu me lembro sempre quando a gente fala sobre ânimo, aquilo que Deus disse para Josué e Caleb diante da terra prometida, tenham bom ânimo. Ou quando Jesus falou para os seus discípulos e fala a nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por muitas coisas aí, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então quando Paulo está falando para os irmãos acerca da ressurreição dentre os mortos, ele diz, consolem uns aos outros com essas verdades. A ressurreição é o ânimo da nossa vida. Porque a morte não é o fim, portanto as crises não são o fim, portanto os problemas não são o ponto final da nossa história. Então, a gente tem nessa boa notícia, na fé e na confiança no caráter de Deus, o nosso bom ânimo. O João Evangelista deu boa noite, a Kellen, boa noite para vocês, tudo bem? A Lana, a Márcia, lembrando que nós estamos falando a respeito dos desafios da vida. Alana, você tem me ajudado muito, que bom, Alana, fico muito feliz. O Uri, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ele disse, meu desafio é concordar
as espiritualidades de dentro da igreja. Olha, Uri, eu não me preocupo muito com essa questão, não, sinceramente. Eu sei o que é o Evangelho, eu sei qual é o chamado de Jesus. Mas a única coisa que eu consigo controlar na vida é a minha receptividade ou rejeição ao Evangelho. Eu não consigo controlar o que acontece fora de mim, no coração de cada pessoa. E cada pessoa está num estágio de consciência, às vezes mais maduro do que eu e às vezes mais imaturo do que eu. Então, isso não me causa crise nesse sentido, de que eu não fico procurando avaliar a espiritualidade dos outros. Eu me concentro em mim, eu me concentro no meu coração já dá trabalho demais para mim. E muitas vezes eu me vejo tão bom de discurso, tão feliz nas palavras e nas elaborações intelectuais, mas nem sempre o Evangelho encontra em mim espaço para florescer, para frutificar. Então, você precisa se concentrar nisso, se concentre em você, dê frutos, viva o Evangelho. E dessa forma, tudo que está fora de você vai ser influenciado por essa graça, por essa luz. Não se deixe desanimar, entristecer e não se deixe se desviar do caminho, porque você está lidando com tempos difíceis, com dias realmente complicados. E o amor de muitos está se esfriando mesmo, e o aumento da iniquidade é algo notório, notável. Mas concentre-se em você. Eu sei que é difícil, mas o mais importante do que pode acontecer é de você para fora, é de dentro de você para fora. Se você é luz do mundo e sal da terra, você vai andar pela vida e muita coisa vai ser agregada ao Evangelho a partir da luz que está em você. Por isso eu sempre coloco um círculo ao redor de mim e pergunto a mim mesmo, antes de tudo, será que eu sou receptivo ao Evangelho mesmo? Será que eu levo as coisas às últimas consequências? Será que eu nego a mim mesmo todos os dias e sigo Jesus tomando a minha cruz mesmo? Ou será que eu estou me tornando o juiz do outro, para avaliar o outro, para dizer qual é o nível de espiritualidade do outro? Pense nisso, meu amigo. Isso pode te ajudar nesse seu desafio. O desafio aqui da Alana, meu desafio é saber se o que vivo é religiosidade ainda. Alana, eu não tenho dúvidas de que todos nós temos pontos cegos na vida. Todos nós temos situações não tratadas, todos nós temos crises, incoerências, situações que nós precisamos elaborar melhor, transformar. Agora, para a gente descobrir o que é Evangelho em nós e o que não é, a gente tem que olhar para Jesus. As atitudes de Jesus, as posturas de Jesus e as posturas dos religiosos. A gente tem um perfil muito bem traçado. Basta olhar para os fariseus, para os saduceus, herodianos, os mestres da lei, como eles viviam, como Jesus lidou com eles, quais eram as coisas que Jesus denunciava neles. E você vai encontrando tudo que em você se harmoniza com um religioso e tudo que em você se harmoniza com o Evangelho. Se você faz as suas obras de justiça para ser vista pelos outros, se você ora porque quer que os outros vejam a sua oração, se você fica colocando fardos pesados para os outros carregarem, se você fica mais preocupada com rituais, com liturgias, com moldes, com formatações, do que com o espírito, com a essência, isso tudo são características de religiosos. E a gente tem que ter a capacidade de pedir para Jesus o mesmo que aquele homem certa vez pediu: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus ajuda a gente nas nossas incredulidades. Ele nos ajuda nas nossas religiosidades vãs e vazias.
Você quer saber qual é a religião que o Pai aceita como pura e perfeita? É cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e não se corromper com este mundo. Essa é a verdadeira religião que o Pai aceita como boa. A religião da justiça, não da justiça própria, mas de ter fome e sede de justiça em favor dos outros. O Adilton, meu amigo, colocou: meu grande desafio é ser paciente com as questões pessoais e espirituais. A paciência realmente é uma coisa complicada, é desafiadora, a falta de paciência. Porque a gente vive num tempo de muita correria, onde a gente exige da gente mesmo uma certa velocidade dos outros ao nosso redor. E às vezes a gente perde aquela consciência de que as coisas levam tempo para maturar. É como alguém que planta uma semente, alguém que rega, precisa ter a paciência, a perseverança de quem não desiste, de quem não quer fazer as coisas com o seu próprio punho, com a sua própria força. Essa é uma das coisas que estragam a gente. É quando a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, e a gente quer controlar. A falta de paciência deflagra a nossa tentativa de controlar tudo. Nosso desejo de controlar as coisas, a vida. E quando as coisas fogem do nosso controle, a gente perde o controle delas e a gente fica meio que inseguro. Talvez você esteja depositando a sua confiança na sua capacidade de gerir, administrar, controlar as coisas. Isso pode ser muito prejudicial à sua vida. Sai um pouco do controle. Claro, existem questões essenciais e centrais que você tem que gerir mesmo. Mas há coisas que você precisa ter paciência, esperar, é com o tempo. Aquele que persevera. E isso é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito é, de fato, a paciência, a longanimidade. A paciência consigo mesmo e com os outros. Há pessoas que conseguem ser mais pacientes consigo mesmo, mas não conseguem ser pacientes com os outros. Então, eu acho que o caminho da paciência é isso. E eu não estou no controle de tudo. Eu faço o que está nas minhas mãos para fazer, assumo a minha responsabilidade por fazê-lo, mas o crescimento disso em mim, isso vai passar por um estágio, por um processo, e eu não vou dar conta de gerir isso, porque a maioria das vezes isso está para além dos meus domínios, vamos dizer assim. É a ansiedade, como você disse um pouquinho aí mais abaixo, que precisa ser sossegada na paz de Deus. Sabe aquela coisa de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará? Sabe aquela coisa de basta cada dia o seu mal? Sabe aquela coisa de apresente diante do Senhor com orações e súplicas as suas necessidades? Acalma o coração. Calma o coração. Às vezes a internet fomenta ainda mais a nossa impaciência, a nossa ansiedade. Às vezes a gente descarrega isso no controle da televisão. Às vezes é no jogo do videogame. Às vezes isso é na comida. Nós estamos vivendo... Nossa geração é a geração da ansiedade. Eu sou muito ansioso muitas vezes. E a gente precisa ir aprendendo a descansar no amor de Deus mesmo. Descansar. O Sérgio mandou aí boa noite. Boa noite, querido. Meu maior desafio é conviver com o esfriamento do amor na humanidade. É triste, é duro. Eu não vivo, por exemplo, numa cidade muito grande, mas quando eu passo por São Paulo, Rio de Janeiro, e eu fico pensando nas pessoas que são assaltadas diariamente, outras são mortas, outras são estupradas, outras são sequestradas, outras são tão odiosas, por exemplo. Eu vejo na internet debates políticos e tantas
tantos outros debates que nunca acontecem no campo dos pensamentos, da forma de interpretar, mas sempre parte para o lado pessoal, para o ódio, para a rotulação, para gente que quer ver o outro sendo humilhado e usa as argumentações, as palavras para humilhar, para matar, e sem dó nem piedade. Tem os homicidas nas vias de fato, mas também tem os homicidas nas palavras. É um grande desafio conviver com essas situações todas, e às vezes o esfriamento do amor também acontece em nós. Nós estamos às vezes cegos aos que estão no nosso caminho, deitados, caídos à beira do caminho. Às vezes o esfriamento do amor está em nós, que não consegue mais se compadecer da necessidade do outro. A gente corre céus e terras para resolver os nossos próprios problemas, mas não move uma palha para cuidar dos problemas do outro, para ajudar o outro a carregar suas próprias cargas. O esfriamento do amor é uma das características da nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma geladeira. Uma geladeira. E é raro, sai no jornal, sai na televisão, sai no rádio. Quando alguém encontra uma carteira cheia de dinheiro e esse alguém devolve essa carteira para o seu dono, é uma raridade, quando deveria ser a normalidade. Quando alguém ajuda o outro a atravessar a rua, quando alguém é honesto o suficiente para fazer o bem, mesmo que ninguém esteja olhando, ou assumir um erro. Às vezes o cara bate no carro do outro e tem a oportunidade de fugir, ele foge mesmo. Mas quando alguém deixa lá o telefoninho e tal, e diz assim, olha, fui eu que risquei o seu carro, vê lá quanto vai ficar, eu vou pagar. Isso está virando coisas raras, devolver o troco a mais que recebeu no supermercado. Então, aquilo que deveria ser normal na sociedade está se tornando cada vez mais raro. Esse é o esfriamento do amor. Quando a gente fica muito mais preocupado com frequência a culto, o que você está dando do seu dinheiro, do que com os seus problemas, com as suas angústias, com as suas incapacidades. Esse é o esfriamento do amor, quando a nossa religião prefere exigir do outro e focar naquilo que o outro pode dar e não naquilo que o outro é. A gente lida com esfriamento no amor, na política, na religião, no convívio social, de todas as formas. É um desafio não se deixar gelar por essa sociedade gelada. É difícil, é um desafio. A Kellen colocou aí, o meu maior desafio é vencer a minha vontade, entender a vontade de Deus. É um pouco do que eu falei lá em cima, né? Sobre batalha espiritual, essa coisa de vencer a nossa vontade é um desafio mesmo. Morrer para si mesmo, viver como João Batista. É necessário que Jesus cresça e eu diminua. Isso é um desafio diário. Kellen, a gente precisa realmente negar a nós mesmos todos os dias. É o Espírito que nos ajuda nisso, sabe? A gente perdeu, por exemplo, coisas tão simples. Por exemplo, o jejum. Jejuar é abrir mão de si, abrir mão da própria vontade de comer. A gente perdeu um pouco disso. Ou quando a gente faz é para ganhar alguma coisa, é para barganhar com Deus. Mas veja como o jejum é um exercício prático do negar-se a si mesmo. Oração, por exemplo. O ato de você desligar todos os equipamentos da sua casa, celular, televisão, telefone, tudo, ir para o seu quarto, orar, passar um tempo a sós, ter essa particularidade de ficar em silêncio um pouquinho e abrir mão desses apetites, dessa sina pela hora. Às vezes a gente nem tem compromisso, mas a gente está olhando na hora, essa ditadura do relógio, que a gente tem que estar o tempo todo sabendo que hora é. A gente está perdendo essas coisas.
A capacidade, por exemplo, de pegar um final de semana que seria de descanso para ir visitar alguém doente, alguém que está sozinho, alguém que está passando por problemas, nem que seja só para ouvir a pessoa e se disponibilizar. Isso fala de vencer a nossa vontade, porque a nossa vontade, puramente, geralmente ela é sempre na direção do conforto, na direção do prazer, na direção da zona de segurança. A nossa vontade por si só quer aquilo que é agradável a ela, aquilo que compensa para ela, aquilo que de fato traz algum ganho. Isso não é de todo ruim, mas é a nossa inclinação sempre. É fazer aquilo que nos dá lucro, aquilo que nos traz sucesso, aquilo que nos traz reconhecimento. Então, abrir mão, de fato, da nossa vontade é um desafio que não tem outra pessoa que pode fazer isso por nós. É o nosso desafio, é a nossa responsabilidade. O Joe colocou aqui: boa noite, meu maior desafio é ser como Maria no mundo que é 95% igual a Marta. O Joe está se referindo àquela passagem onde Marta está tão preocupada fazendo tanta coisa na cozinha e Maria escolheu a melhor parte. Escolheu ficar sentada aos pés de Jesus e ouvindo as palavras de Jesus. Maria é de fato a representação de alguém que não se deixou sucumbir diante das demandas da produtividade, do esforço e do trabalho. É verdade, Joe, é difícil, como eu falei no início. Nós próprios exigimos da gente mesmo muita coisa. Às vezes as cobranças vêm de fora e às vezes as cobranças vêm da gente mesmo. Por isso que a pacificação em Jesus tem que acontecer de fato. A gente tem que viver com a paz que excede todo entendimento. É a paz que diz assim: você pode se esforçar, você deve trabalhar, você deve fazer o possível, mas você não está pecando quando você descansa, você não está pecando quando você para tudo, você não está errando quando você para ouvir a minha voz no silêncio, sem se preocupar com amanhã. Isso é um desafio enorme, meu amigo. A Ana Caroline Araújo colocou aqui: eu estou passando por dias ruins e essas palavras são aliviadoras. Que bom, Carol. Então, isso já valeu a pena. Se está sendo útil para você, já valeu a pena. Marcos Paulo: meu maior desafio está sendo o de chegar até o Triângulo das Bermudas. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Você deve estar fazendo alguma brincadeira. Se está falando sério, você coloque aí embaixo e me explique essa comparação, porque eu não entendi muita coisa. O Mauro: boa noite, querido, boa noite. A Jaqueline, a Grace, o Juninho, meu amigo, o Kleber, a Meire, boa noite, queridos. Dona Luzinete, minha sogra querida, a grande luz do Evangelho nos faz enxergar. É verdade. O Igor Costa: Rodrigo, Deus é glorioso. Como faço para receber a glória? Então, Igor, sabe qual que é a sua glória? E sabe qual é a glória de Deus? É servir. A glória de Deus é servir. Jesus, não usurpou o ser igual a Deus, não tinha o ser igual a Deus como motivo de vanglória, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo. Se você não entender isso, você não entendeu nada do Evangelho. A glória de Deus é servir. A glória de Deus é se esvaziar para fazer-se servo do outro. Você quer a glória de Deus? Então se esvazie. Aquele que se humilhar será exaltado. Você quer a glória de Deus? Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você quer a glória de Deus? Pois então faça como os anjos
e os 24 anciãos que depositaram a sua coroa diante do trono, reconhecendo que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória, e não a gente. A nossa glória é amarmos, servirmos e responder positivamente ao amor de Deus. A dona Luzinete colocou assim, que a luz de Deus nos faz enxergar o quanto nós somos ruins e necessitados somos da bondade de Deus. É verdade. O Sérgio está agradecendo aqui as palavras de consolo. O Daniel mandou aí uma carinha feliz. Deus abençoe vocês, meus queridos. Eu quero encerrar essa transmissão orando por cada um desses que colocaram seus desafios, porque eu sei que Deus há de ajudá-los, fortalecê-los nessa batalha, nessas dificuldades, tá bom? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua bondade, sabendo que esses meus irmãos não são pessoas do mal, não são pessoas que estão tentando falsificar o Evangelho, mas estão querendo vivê-lo. São pessoas sinceras que estão passando por dias ruins, por desafios que já trazem anos e anos como uma missão, como uma dificuldade, como um objetivo. E eu peço ao Senhor que os ajude a aguentar firme, a não desanimar, sabe? Peço ao Senhor que os fortaleça no seu poder, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração deles e a mente em Cristo Jesus. Minha oração, Senhor, é que o Evangelho seja tão forte neles, tão plantados na raiz do ser deles e do meu, que a gente viva essa vida aquecidos pelo Teu amor, promovendo luz, graça sobre graça, promovendo naturalmente, responsivamente a Tua bondade por onde a gente passar. Dá-nos força. Dá-nos força para negar a gente mesmo. Dá-nos força para semear para o Espírito e colher do Espírito a vida. Dá-nos força, Senhor, para enfrentar não apenas o esfriamento dos outros, mas a nossa própria tendência de se esfriar, a nossa própria tendência de se esquecer do Teu amor, a nossa própria tendência de nos desviarmos do caminho, a nossa própria tendência de querer receber a glória, a fama e o louvor que é devido ao Teu nome. Nos ajude. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês, queridos. Obrigado por estarem aí. Obrigado por compartilhar as suas dificuldades nessa transmissão. Um beijo. Até mais.